Olá, oitavo ano, estamos juntos aqui para mais uma aula de ciências, né? Comigo, professora Sádiva, e hoje nós iremos abordar a filtragem do sangue e a formação da urina, ok? Então, para início de conversa, nessa primeira página aqui, né? Cada pessoa, nós podemos observar, apresenta um par, né, de rins, certo? E cada qual localizado, né, em uma lateral posterior do abdômen, na altura da cintura, ok, turma? Então, os rins apresentam formato semelhante, como eu falei já para vocês no plantão, ao de um grão, né, de feijão, certo? Em tamanho maior. Esses órgãos, eles são responsáveis pela formação da urina, que regulam a composição do sangue, mantêm a pressão arterial, além de participar da síntese de vitamina D, ou seja, da produção de vitamina D. Cada rim, turma, é formado aproximadamente, né, por 1 milhão de néfrons, certo? Que são estruturas microscópicas responsáveis pela filtração do sangue, ok? Aqui eu trouxe para vocês o que trata o exame de urina. Então, conversando com vocês, o exame de urina costuma ser um dos mais solicitados pelos médicos, né? Porque fornece um panorama geral da saúde do paciente, principalmente para avaliação de distúrbios renais e urinários. Apesar de ser um exame simples, algumas orientações devem ser seguidas para que não haja interferência nos resultados. Então, professora, para que servem os exames de urina? Existem diversos tipos de exame de urina. Os mais populares são o exame de urina tipo 1, o de cultura, né? E o de urina 24 horas. Cada um tem sua função específica, obviamente, mas em geral eles servem para identificar presença de sangue na urina, quantidade de proteínas, a situação da glicose, a acidez, níveis de minerais e outras substâncias que podem ser indicativas de algum tipo de doença ou de algum tipo de infecção, certo? Então, quando e quem deve fazer o exame de urina? Em geral, o médico, ele solicita o exame de urina, turma, em caso de suspeita de doenças no sistema urinário, né? Como cistites e problemas renais, ou até tumores, ou sistêmicas, né? Como diabetes, no caso aí. Então, todas as pessoas estão aptas a fazê-lo, mas para não atrapalhar a análise dos resultados desse exame de urina, é necessário informar se faz uso de medicamentos, se tem problemas de saúde e, no caso das mulheres, se está grávida, ok? Então, com relação ao transporte e eliminação da urina, né? Então, assim, nós temos aqui um texto, né, que vocês irão fazer a leitura desse texto no módulo de vocês. E nós temos aqui a pergunta 6, 7 e 8. A 6 diz o seguinte: o que o texto acima aborda? Ele aborda, no caso, um problema comum, né, entre crianças que não conseguem controlar a micção. A sétima: com base no texto e em seus conhecimentos, como conseguimos controlar o ato de urinar? No caso aqui, né? Conseguimos, turma, controlar o ato de urinar com a ajuda do sistema nervoso. Os impulsos nervosos, né, provenientes do nosso encéfalo, eles atuam nesse controle, né, da contração dos músculos, da bexiga urinária e da uretra também. E a oitava, vem aqui, ó. A filtragem do sangue e a formação da urina ocorrem de maneira constante.
No entanto, não a eliminamos constantemente. Por que isso ocorre? Né? Então, aqui, deixando registrado para vocês, porque a urina, ela fica temporariamente armazenada onde? Na nossa bexiga urinária, certo? Combinado? A partir da pelve renal de cada um dos rins, partem ureteres, né? Tubos com aproximadamente 25 centímetros, turma, que conduzem a urina até a bexiga urinária e apresentam movimentos peristálticos para poder facilitar o transporte da urina. A nossa bexiga urinária é um órgão oco de parede muscular e que tem a função de armazenar a urina produzida lá nos rins, ok? Então, eu trouxe para vocês também o controle da micção, né? O ciclo de micção, né, ou o ciclo, no caso aí, miccional, é o processo pelo qual o nosso organismo, certo, efetua a extração da urina via bexiga, no caso aí, após o sangue passar pelos rins. Todo o controle, né, das duas fases da micção é realizado pelo nosso sistema nervoso, a partir do cérebro, através da medula espinhal e posteriormente através dos nervos que vão para a nossa bexiga urinária, ok? Eu trouxe também para vocês aqui a questão da incontinência urinária. Simplificadamente falando, né, é a perda do controle da bexiga urinária. Pode variar de pequenos escapes ocasionais, quando você tosse, ri, espirra, né? A vontade de urinar é tão forte que você não consegue chegar ao banheiro, né, a tempo, ok? Então, assim, muitas mulheres apresentam essa incontinência urinária, infelizmente, e elas deixam de realizar certas atividades por causa dos escapes de urina. Talvez elas tenham medo, né, de que algum acidente constrangedor, que é constrangedor mesmo, né, possa vir a acontecer, né, entre amigos. Por isso, muitas preferem ficar em casa. Talvez elas deixem de praticar atividades físicas, né, aeróbica, né, e dança, devido a essa incontinência urinária. Ou talvez até uma pequena saída, né, para fazer compras, se não houver um banheiro por perto, possa virar uma fonte de ansiedade. Não precisa ser assim, né? Com um pouco de controle, você pode viver uma vida cheia de atividades, né, que você adora, mesmo sofrendo com essa incontinência urinária. E existe um equívoco muito grande na mente de algumas pessoas. E um equívoco comum em relação à incontinência urinária. Pois assim, muita gente acha que ela só afeta aos idosos. Na verdade, isso aí é lenda. Não é verdadeiro isso aí, certo? Uma em cada 3 mulheres com 35 anos ou mais sofre de incontinência urinária. Então, a incontinência urinária é uma situação que não afeta somente a idosos, né? Tem mulheres com 18 anos de idade, 19, 20 anos de idade, que já apresentam essa incontinência urinária, ok? Então, turma, leiam, releiam, tá certo? Deem continuidade à atividade do módulo referente a esse nosso assunto de hoje. E eu deixo registrado aqui um abraço fraterno, meu, da professora Sádiva, e até o nosso próximo encontro, turma, ok?